Senhor Jesus? Glória a Deus, é motivo de muita alegria estar outra vez aqui junto com todos os irmãos, pastor João, cantor Eduardo, amigo, parceiro. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, amém? Eu pude assim sentir a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Eu acredito que coisas sobrenaturais ainda Deus irá realizar, fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero que você ouça a palavra de Deus. No finalzinho, se sobrar 5 minutinhos, eu vou falar um pouco da experiência que a gente teve lá no país do Suriname. A gente viajou, já louvo desde agora, os irmãos que oraram por nós. Passei 35 dias naquele país, 60 dias longe de casa, fazendo a obra missionária, pela fé, meu irmão. Nenhum ministério me apoiou, e ali nós ganhamos muçulmano para Jesus. Foi uma bênção de Deus, né? Então, no finalzinho eu iria falar um pouco dessa experiência. As crianças que são sacrificadas lá, quando nascem com deficiência, são queimadas, né, naquele lugar lá, aos deuses deles. Mas nós entramos lá, intercedemos naquele país, e eu peço a você que ouça a palavra de Deus, para você entender no finalzinho que eu vou falar, amém? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga glória a Deus bem forte. Então abra a sua Bíblia comigo aí em Zacarias, capítulo de número 2 e versículo de número 1. Livro do profeta Zacarias, o capítulo 2 e do versículo 1. Puder tirar mais um grave lá, para não ficar subiando aqui. Tirar mais um grave do som aqui dos irmãos. Glória a Deus, para não ficar subiando muito. Amém, irmãos? O pastor Sérgio já subia sem estar o som muito regulado, né? Aí se tiver um negócio aí meio estranho, aí fica ruim. Zacarias capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 2. Isso. Aí, glória a Deus. Capítulo 2 e versículo de número 1. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, irmãos: tornei a levantar os meus olhos, e olhei e vi um homem em cuja a mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais? E ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura, diga largura, e qual o seu comprimento, diga comprimento. E eis que saiu um anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como aldeias sem muro, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ele ou para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe as vossas mãos, aplauda ele bem forte e com a sua boca de glória a Deus. Aplauda e glorifica Jesus nessa noite. Aleluia. Eu quero que você preste bastante atenção no que diz respeito à palavra de Deus. Foi cantado um hino aqui, que foi confirmação de Deus para me ministrar esta palavra. Você sabe que todo pregador, todo pastor, todo obreiro que vai ministrar a palavra de Deus, quando ele é convidado, ele prepara uma mensagem na sua casa, ele ora, e Deus dá uma mensagem, dirige ele. Mas quando chega aqui, às vezes Deus muda a mensagem, às vezes Deus não muda. Às vezes Deus, através de um hino, Deus confirma a mensagem que vai ser ministrada. E foi cantado um hino aqui, foi cantada uma canção aqui, que falava que Jesus está voltando. E eu quero que você preste muita atenção, meu irmão, porque Deus colocou uma palavra no meu coração esses últimos dias, e essa palavra tem incutido dentro de mim. E eu quero que você entenda
Que eu não estou aqui para pregar para você um Jesus que vai te enriquecer. Eu não estou aqui para pregar um Jesus que vai fazer você o homem mais famoso da terra. Mas eu estou aqui para pregar um Jesus que pode salvar a tua alma, que pode libertar você, que pode te tirar da escravidão e fazer de você um adorador por excelência. O livro de Zacarias foi escrito no ano 557 a.C., no período que Israel estava vivendo a pior crise. Israel viveu uma crise econômica, falta do din-din, do faz-me-rir. Israel viveu uma crise religiosa, onde eles deixaram de adorar a Deus e a religião tampou seus olhos. Israel viveu uma crise de alimento muito grande, que a Bíblia diz que duas mulheres acordaram e elas conversando uma com a outra disseram: hoje comemos o nosso do meu filho, amanhã comemos o seu. Israel se tornou canibal porque a crise era muito grande. Porque você sabe que todas as vezes que abandonamos a Deus, que nós desistimos de adorar a Deus, nós começamos a entrar em processo, nós começamos a entrar em decadência, tanto espiritual como familiar, como econômica, religiosa, em todas as áreas da nossa vida é atingida. E o Senhor Deus prometeu, levantando um profeta, que essa nação, Jerusalém, seria restaurada. Mas a Bíblia diz que Deus dividiu essa nação. Deus levou judeu para todos os quatro cantos da terra. Tem judeu no Brasil, judeu nos Estados Unidos, tem judeu em todo canto. Tem judeu na África, tem judeu hoje, tem judeu de todas as raças. Porque Deus espalhou a nação. Nós não fazíamos parte da nação, nós não fazíamos parte da salvação. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, 12, diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas deu-lhe poder para todos quanto receberam, serem chamados filho de Deus, para aqueles que creem no seu nome. Nós não fazíamos parte. Os judeus rejeitaram a salvação. Israel rejeitou a salvação. Israel rejeitou a Jesus de Nazaré, porque eles acreditavam que Jesus iria vestido com vestes reais, com coroa na cabeça, que Jesus era um homem bonito e que ele viria com glória. E não. Isaías capítulo 53, versículo 1 em diante, Isaías começa a profetizar, dizendo: quem deu crédito na nossa pregação. Hoje você vê as pessoas desenhando um Jesus belo, um Jesus de cabelos longos, de olhos azuis, um Jesus sensual, pregar na cruz de espírito. E as pessoas vão dizer: mas que Jesus bonito é esse? No livro do profeta Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que nem beleza ele tinha para que nós desejássemos ele. Jesus não era belo, Jesus não era bonito, Jesus era transfigurado, Jesus não tinha formosura para uma mulher olhar e dizer: que homem bonito, eu me apaixonei por ele. Jesus veio como um homem simples. A Bíblia diz que ele era um homem de dores, era um homem trabalhado, forçado, treinado nos trabalhos do homem na terra. A Bíblia diz que para você amar a Jesus, você tinha que crer na sua palavra. Para você amar Cristo, você tinha que primeiro crer na mensagem que ele trazia. Por isso, meu irmão, a salvação, ela não é algo aleatório. A igreja de Jesus na terra sofre quando você dá glória a Deus. Para muitos pregadores, diz: se você glorifica, bate palma, adora, exalta, o pregador se alegra porque você está entendendo a mensagem. Mas para mim, quando você dá glória a Deus, eu entendo que é um grito de socorro pela igreja. Por que, pastor? Porque você glorifica, você exalta. Aqui não tem, mas tem muito lugar que as pessoas estão dando glória a Deus, mas a igreja está dividida no meio. O ciclo de oração dividido, o grupo dividido, não tem comunhão. A comunhão é aparentemente, não existe contato. É um querendo matar o outro, perseguir o outro, e você glorifica o grito de socorro. Eu entendo isso. Eu entendo porque as pessoas não sabem o que você enfrenta. As pessoas não sabem o que você passa no teu trabalho, na tua
você dá glória a Deus, é um grito de socorro, ninguém entende. Porque a Bíblia diz que o Espírito do homem conhece só as coisas do homem, mas o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. O teu Espírito só vai conhecer aquilo que está ao teu redor, meu irmão. O teu Espírito só vai conhecer aquilo que está ao teu derredor. Mas o Espírito de Deus conhece aquilo que está além da tua visão. Aleluia! Então eu te chamo a tua atenção nessa noite aqui. Eu chamo a tua atenção essa noite. Jesus está voltando. E Jesus não vem para te dar casa, para te dar carro. Tudo isso é consequência. Se você adora e é fiel, Ele te dá prosperidade. Ele faz você como cabeça e não como cauda. Mas se você não é fiel, essa tendência é Ele cobrar de você a fidelidade. E a fidelidade tem custo. A fidelidade tem custo, meu irmão. Quando você decide ser fiel a Deus, as cobranças virão. Quando você decide ser fiel ao teu marido, à tua esposa, as cobranças virão. As lutas virão. As calúnias virão. As pedradas virão. As difamações virão. As perseguições virão. Quando você decide ser fiel, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Mas Deus tem uma mensagem para nós. Diga para quem está do seu lado: Deus tem uma mensagem para você. Diga: Deus tem uma mensagem para você. Entenda isso, meu irmão. Quando Israel se dividiu, o Senhor Deus levantou profeta como Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, você vai profetizar sobre a nação de Israel. E tu vai profetizar 70 anos de cativeiro na Babilônia. Porque eles deixaram a fonte das águas da vida. Eles deixaram de me adorar, de glorificar, de exaltar meu nome. E eles vão para o cativeiro. 70 anos eles vão viver na Babilônia. Mas quando acabar o período de 70 anos, eles vão sair de lá. E eu vou restaurar Jerusalém. Jerusalém foi destruída 18 vezes. Hoje existe duas Jerusalém: a Jerusalém atual e a Jerusalém antiga. Da medida que as nações destruíram Jerusalém, eles se construíram uma cidade em cima de outra cidade. Jerusalém foi destruída 18 vezes, de 14 a 18 vezes. Por quê, pastor? Porque Jerusalém é a cidade de Deus. Jerusalém é a casa de Deus. É o judeu que é herdeiro da salvação. Eles são meninas dos olhos de Deus. Nós, pela fé, nós estamos aqui dizendo: eu acredito na minha salvação. Eu acredito no poder da palavra que um dia eu ouvi e me converti a Jesus. Pela fé nós estamos aqui. Judeu é menina dos olhos. E o Senhor Deus, meu irmão, levantou profetas. 3 profetas Deus levantou para profetizar a nação de Israel, que Ele restauraria seu povo. Um dos profetas foi Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9. Quando Israel estava retornando, Ageu se levanta e diz: quem dentre vós estava aqui na primeira glória dessa casa? E alguém levanta e diz: Ageu, eu estava aqui na primeira glória de Jerusalém. E ele diz: pois é, a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória da segunda casa vai ser maior que a isso. Na primeira glória havia brigas, contendas, divisões. Mas na segunda glória vai haver paz, vai haver comunhão, vai haver alegria, vai haver restauração, vai haver poder, vai ter batismo, vai ser glória, porque Deus vai restaurar esta casa. E esta casa vai ser casa da presença de Deus. Xabarada sobre meu camarada. Na primeira glória, Israel perdeu a presença. Mas na segunda glória, Deus ia trazer de volta a presença. Deus levanta Joel para profetizar. No capítulo 2, versículo 25, Joel profetiza dizendo: e restitui-vos-ei os anos que foi consumido pelo gafanhoto, locusta, purgão, a ruga, meu grande exército que veio contra vós. O meu povo comerás abundantemente até ficar satisfeito, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Nunca mais você vai ser envergonhado. Nunca mais você vai ser envergonhado, porque Deus profetizou que Ele ia restaurar, restituir a presença, a glória, a autoridade na tua vida. Nunca mais.
nós aceitamos as condições que o diabo põe no nosso caminho. Sabe por que você anda triste? Porque você aceitou o que o inimigo colocou no seu caminho. Glória a Deus, aleluia. E quem tem o Espírito de Deus não se rende a nenhuma condição do diabo. Quem tem o Espírito de Deus, olha para mim aqui, meu irmão. Quem tem o Espírito de Deus não se entrega, não se rende. Quem tem o Espírito de Deus não precisa se envergonhar. Eu não vou porque eu não quero olhar na cara dela ou dela. Quem tem o Espírito de Deus, meu irmão, ele não aceita nenhuma condição de inferno na sua vida. Você vê a crise espiritual que o mundo está vivendo. Igrejas aceitando todo tipo de coisa porque quer multidões dentro dela. E multidões dentro da igreja não significa que Deus está presente. Se tu for olhar na Bíblia, onde tinha muita gente, muito barulho, Deus estava longe de lá. Mas a Bíblia diz: no vento suave, quieto, Deus falou com Elias dentro da caverna. A presença de Deus, ela não se manifesta em multidões, mas ela se manifesta em uma pessoa para levar a palavra a multidões. Deus quer levantar homens e mulheres, irmão. Deus quer levantar pessoas corajosas que sirvam a Deus. Todo mundo diz que vai ficar bom, a política vai melhorar, o governo vai melhorar, a Bíblia tem que se cumprir. A tendência da situação é agravar mais. Vai haver fome, vai haver peste, vai haver doença, vai haver crise, vai haver briga. Pai pregando filho, filho pregando pai. A Bíblia tem que se cumprir. Não adianta você orar dizendo Jesus melhora, não adianta. A palavra de Deus jamais vai passar, meu irmão. Você tem que entender que servir a Deus não é a sua vontade. Entenda só. Deus já veio para isso aqui para explicar a condição de Israel. Tem muita gente que saiu do mundo, não bebe, não fuma, não rouba, não briga, não mata, não faz nada disso mais. Entregou a vida a Jesus. Mas dentro da igreja, comete outros pecados. Não gosta da irmã, o Espírito dela bateu comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Outros pecados. Só não bebe, não fuma. Deus, quando vir, Deus vai rachar a igreja no meio, pastor. Deus vai rachar a igreja no meio. O justo fica à direita e o injusto à esquerda. Mas no teu nome eu fiz o quê? Você lembra? Profetizei, falei línguas, expulsei demônio. O que é que ele vai dizer? Eu nunca te conheci. Mas eu estava na igreja, mas eu não conhecia você. Porque Deus não conhece quem anda brincando com o outro pela igreja. Deus não conhece. Deus não conhece quem anda querendo prejudicar outro na igreja. Deus não conhece. Deus não conhece quem se levanta contra o ministério de ninguém. Deus não conhece. Deus conhece quando alguém se levanta contra você. Você paga o mal com o bem. Você ora, você jejua, porque você não quer ver o mal de ninguém, porque você tem a presença de Deus na tua vida. Quem tem isso, levante a mão, abre a boca e dá glória. Deus não conhece que na casa trata a mulher de um jeito, xinga ela, diz para ela assim: você nasceu para ficar no fogão, foi para trocar a fralda de menino. Aí na igreja, Glória a Deus. você entende? Deus não conhece. Meu irmão, Israel estava assim, nessa condição. Aí Deus fala assim, através de Zacarias, capítulo 2, que nós lemos. Deus fala para ele: tornei a levantar os meus olhos, e olhei e vi um homem cuja a sua mão tinha um cordel de medir. Olha para mim, um cordel de medir. E Zacarias perguntou na quarta visão: para onde tu vai? Perguntou para o anjo. E o anjo falou para Zacarias: eu vou para Jerusalém. Aí o profeta pergunta: vai fazer o que lá? Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, Deus está enviando um anjo lá na tua casa. Olha para quem está atrás de você e diga: Deus está enviando um anjo lá na tua casa. Olha para quem está na frente e diga: Deus está enviando um anjo lá na tua casa. Você entende?
O anjo disse: estou indo para Jerusalém, fazer o quê? Olha a resposta do anjo. Ele mediu sua largura e o seu como? Por que largura? Largura significa expansão de relacionamento. Deus quer saber, dentro de Jerusalém, que é a igreja, o templo, que é o templo, qual é a sua espessura de relacionamento com Deus. Como você se relaciona com Deus dentro de Jerusalém? Como é lá no teu trabalho o seu relacionamento com Deus? Como é lá na rua da tua casa o teu relacionamento com Deus? Quando tu vai Jerusalém fazer o quê? Vou medir a largura dela. Eu quero saber se a comunhão deles é extensa, se a comunhão dele é grande. Vai fazer o quê? Vou medir o comprimento, sabedoria, conhecimento. Eu quero saber quanto Jerusalém me conhece. Olha só, meu irmão: largura, relacionamento; comprimento, o tamanho, a expressão de quanto você conhece a Deus. Porque tem gente que conhece a Deus porque o pastor pregou, porque a irmã falou, porque tem uma igreja lá no canto, uma igreja aqui, todo mundo fala de Jesus, de Deus, mas não conhece a Deus. Porque se no dia que conhecer a Deus, vai desejar ter um encontro com Ele. E quando você tem um encontro com Deus, você muda tudo. Você para de beber, de fumar, de roubar, de fazer tudo. Você para, porque você deseja ter um encontro com Deus. E quem nunca teve um encontro com Deus não tem paz com ninguém. Quem não tem encontro não tem paz. Só tem paz com outra pessoa. Quem teve um encontro com Deus. Quando alguém me fala mal de alguém ou de outro, eu não quero ouvir. Se tem um problema com ele, fale com ele, não quero ouvir. Porque teve encontro, meu irmão. Ele não é transformado aqui, mas é transformado aqui. Quem já teve encontro com Deus, não é a aparência que vai provar para você quem você é, mas é o quanto você conhece a Deus aqui dentro. Você entende, meu irmão? Quando Deus olha para o homem, Deus não mede ele pelo que ele é, pelo que ele tem. Deus mede ele na madrugada, quando ele acorda. Está doendo. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender isso aqui. Deus nunca veio aqui na terra. Deus nunca sofreu como nós sofremos. Nunca. Mas ele enviou um filho. Foi ou foi? Jesus sofreu o que você sofreu? Passou o que você passou? Diga, passou. Jesus passou até mais ainda.